A verdade é que nas últimas semanas do ano de 2024 houve um aumento crescente do número de avistamento de luzes espalhadas por todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Quando ocorrem tais avistamentos, é natural que as pessoas passem a observar mais o céu, presenciando objetos que sempre foram comuns. Ao tentar registrá-los, muitas vezes nos deparamos com filmagens como essa, revelando esferas luminosas estranhas que parecem ter vindo de outro mundo. No entanto, há uma explicação por trás desses tais avistamentos, que inclusive já registramos aqui no Brasil. No vídeo de hoje vamos conhecer o registro por telescópio dessas esferas de luz em céus brasileiros. Se você está acompanhando as notícias, sabe que há uma onda de objetos voadores surgindo em partes dos Estados Unidos. Muitos vídeos circulam pelas redes sociais, mostrando luzes piscando, outras estáticas com padrões um tanto estranhos. Mas é analisando tais luzes estranhas que percebemos como alguns desses fenômenos podem ser explicados facilmente, sem levarmos para o lado extraterrestre da coisa. Na realidade, algumas dessas luzes são de fato extraterrestres, mas não do jeito que você está pensando. Lembrando que meu objetivo com esse vídeo é esclarecer algumas dessas luzes que muitos estão observando e registrando. Certo, não há como explicar todas as luzes, mas podemos chegar num consenso sobre algumas delas. Em alguns casos, você mesmo consegue recriar esses vídeos em casa. Para começarmos, vamos entender de quais esferas de luz estamos falando. Bom, um dos vídeos mais famosos que surgiu nas redes foi esse aqui. Uma esfera luminosa estranha esverdeada mostrando padrões que lembram um plasma muito quente, certamente emitindo luz numa faixa muito específica. A qualidade dos registros definitivamente não é ruim e podemos avistar detalhes interessantes. Esse registro foi feito nos Estados Unidos, mas há registros muito semelhantes feitos aqui no Brasil, como esses exemplos feitos por astrofotógrafos e observadores do céu. Eu mesmo já registrei algumas dessas esferas luminosas com minha câmera. Esse efeito se intensifica devido às condições atmosféricas terrestres, onde diferentes camadas de ar com variações de temperatura e densidade desviam a luz desses objetos de maneira imprevisível. Isso faz com que os pontos luminosos apareçam ligeiramente distorcidos e com brilho oscilante, como se estivesse vibrando. O movimento dessas camadas provoca pequenas alterações na direção da luz ao atravessá-las, criando a ilusão de piscar ou tremer. Câmeras sensíveis conseguem registrar essas variações, resultando no efeito de cintilação, que combinando com um minúsculo diâmetro angular desses objetos, se manifesta apenas como um breve fenômeno óptico. O diâmetro angular é o tamanho aparente que determinada coisa aparecerá para nós relativo à distância. Por exemplo, a Lua, apesar de medir um tamanho menor que o Sol por conta da distância, mede o mesmo tamanho no céu terrestre que a nossa estrela, mesmo sendo o Sol um astro colossal que deixaria a Lua medindo o tamanho da cabeça de um alfinete se fosse colocada lado a lado. Enfim, isso quer dizer que filmar um objeto no céu muitas vezes não é garantia de nitidez por conta de motivos físicos como esse. O tal objeto luminoso registrado aqui no Brasil, assim como alguns registrados nos Estados Unidos, podem ser puramente efeitos atmosféricos, misturado com técnica de filmagem. Ao apontar uma câmera para a estrela mais brilhante do céu noturno, desfocando levemente os raios de luz projetados no sensor, esse é o efeito criado de bola luminosa semelhante ao registrado por muitos observadores ao redor do mundo. De fato, o efeito pode ser diferente, mas inegavelmente parecido, dadas as condições atmosféricas no momento da gravação. Esse fenômeno de cintilação ao ampliar objetos celestes tem nome, e é Sein. Quanto mais turbulenta estiver a atmosfera, pior será o Sein, tornando a imagem pouco nítida. Se houver um desfoque, então a imagem se tornará ainda mais exótica. Não acredita? Observe só outras esferas luminosas filmadas por observadores do céu. À medida que o ar se movimenta, ele refrata a luz de forma irregular, fazendo com que as estrelas aparentam tremular, mudando levemente de posição e variando de intensidade, como se estivessem vibrando.
Em gravações com câmeras de alta sensibilidade, esse fenômeno se destaca de maneira surpreendente, apresentando detalhes que vão além do que a olho nu conseguimos perceber. Muitas vezes, um leve desfoque na lente transforma a aparência pontual das estrelas em pequenas esferas luminosas que evidenciam ainda mais as turbulências atmosféricas. A imagem dessas esferas é resultado dos 100 km de gases que compõem a atmosfera terrestre. Após essa barreira, lá no espaço, as estrelas não cintilam mais, pois não há atmosfera para desviar a luz. Esse detalhe simples, mas impressionante, ajuda a desmistificar vídeos onde esses pontos de luz são erroneamente interpretados como naves alienígenas. Outro aspecto curioso observado nesses vídeos é a variação de cores nas estrelas, que podem alternar entre tons de branco, azul e até avermelhado. Esses fenômenos ocorrem porque as condições atmosféricas alteram as frequências de luz que chegam até a câmera, espalhando as cores de maneira sutil, mas perceptível. Em estrelas mais próximas ao horizonte, onde a luz precisa atravessar uma camada atmosférica mais espessa, a cintilação é ainda mais intensa, e as mudanças de cor se tornam mais evidentes. Esse comportamento acontece porque o caminho da luz é mais longo, enfrentando mais obstáculos até chegar ao observador. Em contraste, estrelas localizadas em pontos mais altos do céu sofrem menos com esse efeito. Afinal, a luz tem que percorrer um caminho menor pela atmosfera, sofrendo menos interferências. Essa diferença entre as estrelas no horizonte e no alto do céu pode ser facilmente percebida em vídeos longos, que capturam o movimento e a intensidade variável da cintilação ao longo do tempo. Esses registros são uma excelente oportunidade para observar a natureza em ação e compreender melhor os fenômenos ópticos que ocorrem acima de nós. A cintilação das estrelas, longe de ser um mistério ou um sinal de atividade extraterrestre, é uma consequência direta da interação entre a luz e a atmosfera terrestre. Quando capturada em vídeo, ela não apenas demonstra a dinâmica da nossa atmosfera, mostrando como o ar em movimento pode transformar pontos luminosos distantes em esferas vibrantes e coloridas no céu. Então, depois de tudo isso, você ainda acredita que são naves alienígenas? O que você acha que eram algumas daquelas esferas brilhantes registradas lá nos Estados Unidos? Pois é, para recriá-las de maneira muito parecida, você não precisa sequer de um telescópio, basta uma câmera com zoom. Aponte para uma estrela brilhante e dê um leve desfoque. Você perceberá como a estrela se transformará em uma esfera de plasma alienígena. Não no sentido de uma civilização, mas pelo fato dela estar realmente fora da Terra. Os vídeos registrados tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil são a prova de que os fenômenos tidos estranhos e sem explicação, no fundo sempre há um motivo racional para explicá-los. Não há como explicar todos os vídeos divulgados, mas a minha recomendação é sempre ter em mente que os fenômenos luminosos sempre podem ser explicados por vias menos extraordinárias. Enfim, o que vemos em alguns vídeos registrados são efeitos das próprias estrelas e da atmosfera terrestre. Demonstram um efeito óptico incrível, mas passam longe de ser naves visitando o nosso planeta. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!